Paz, irmãos, amém? As crianças, então, podem ir lá para a sua aula, para o seu culto. Glória a Deus. Paz, meus irmãos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Esse começo de ano aqui, o primeiro mês. Hoje nós estamos no terceiro domingo, né? Terceiro domingo do ano de 2022. Quem crê que o Senhor tem um ano maravilhoso para nós? Amém? Irmãos, quando meu pai ele pediu que eu trouxesse a mensagem, a palavra, na verdade ele já tinha pedido no dia 31, só que ainda estava no dilema do rim, e aí eu falei assim, pai, é melhor você preparar aí e depois a gente vai. Mas aí não passou muito não, e já pediu de novo. E aí eu confesso para os irmãos que eu estava pensando assim, o que eu vou trazer para os irmãos, né? O que eu vou partilhar com os irmãos da parte do Senhor? E assim eu pensava numa coisa, pensava em outra, e estava meio assim. Aí eu vou explicar como que eu cheguei no que eu vou falar hoje à noite. Quando nós acordamos, né? Nós íamos ter ensaio aqui às 9h30. Aí eu liguei o rádio do carro para subir. E estava numa rádio, né? E estava transmitindo um culto. E o pregador estava bem entusiasmado. Pelo jeito, eu acho que ele estava encerrando o culto, alguma coisa. E ele estava chamando ali o pessoal. Não, que você vai ter um ano maravilhoso. Que você vai derrubar gigantes. Que você vai saltar muralhas. Que isso e aquilo, que isso e aquilo. E eu pensei assim... Aí assim, veio para mim, né? Porque todo começo de ano é tempo de resoluções, não é? É tempo de traçar metas. Não, porque nesse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou deixar o bigode, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano vai ser diferente, e esse ano, e aí as igrejas também, são 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, e é isso e aquilo vai, e você vai vencer, e você vai, e aquilo tudo. E eu confesso, meus irmãos, que muitas coisas para mim me parece um coaching gospel, né? Que vai te levar, que vai te vencer, que vai te levar, que você pode, que o Senhor Deus é com você e aquilo, e realmente o Senhor Deus é conosco, amém? O Senhor Deus é conosco, Ele não é mentiroso, Ele falou, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nele não há sombra de mudança. Não fala nada, nele não há mudança, não é nem mudança, é sombra de mudança. Então, ele sim, ele está conosco. Mas aí eu estava pensando, assim, e tantas coisas que acontecem com pessoas, né, com justos, com servos do Senhor, tantas coisas que acontecem e que parecem estar fora da curva. Aí eu lembrei de uma canção da Lagoinha, de 2005, gravada lá em Porto Alegre, um CD que chama Ainda Existe uma Cruz. E hoje eu quero partilhar com os irmãos, sim, teremos um ano abençoado, mas nós não podemos esquecer que ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar, né? A canção diz, o caminho é árduo para nós trilharmos, a porta é estreita, ainda não passou por reforma e não vai passar, ela vai se manter estreita. Então vamos lá, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16,
E aí eu pedi para inverter hoje, depois os irmãos vão entender. As músicas que nós vamos ministrar hoje, e também a ceia, né, as músicas também foram escolhidas ontem, antes da palavra, né? Então, a minha intenção é que os irmãos absorvam a palavra, né, e através dessa absorção dessa palavra, os irmãos entendam o que os irmãos vão cantar e louvar, e ainda mais o que vão fazer logo depois, que é participar da ceia do Senhor. Amém? Bom, vamos lá então. Mateus capítulo 16, no versículo 21, diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensam nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Amém? Até aqui. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia, nós carecemos do Teu amor, ó Pai, que se faz presente em cada instante da nossa vida. Senhor, venha ser comigo agora, Senhor, venha ser com os meus irmãos, para que nós possamos, ó Pai, partilhar e entender aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, ó Deus. E possamos, ó Pai, de uma maneira viva, ó Pai, frutificar essa palavra em nossas vidas, ó Pai. E a partir daí, ó Pai, podemos, ó Deus, irradiar, ó Pai, da Tua palavra para outras pessoas também, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Por que eu falo isso? Os irmãos não sabem que nós estamos vivendo tempos difíceis. Amém? Nós vivemos tempos difíceis. Estamos em tempos de polaridades. Não, se você é isso, você não apoia aquilo, é aquilo outro. Política, então, não precisa nem falar. E não só política, tudo que tem se colocado, tudo que tem que ser colocado, parece o mundo está parecendo um tacho quente, com óleo fervendo ali. Qualquer coisa que cai lá vai fazer aquele estardalhaço. E nós estamos no mundo. O Senhor falou: olha, eis que vos envio como um lobo como cordeiros no meio de lobos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, irmãos, ontem nós também começamos a estudar a carta aos Tessalonicenses. São duas cartas, nós vimos o panorama geral. E nós vimos que na segunda carta, Paulo ele começa a falar mais do proceder, coisas mais profundas, em como nós devemos agir como cristãos no mundo, porque nós estamos ainda inseridos no mundo. Nós temos um papel a desempenhar, nós estamos aqui, não à toa, nós não estamos para ser igual aos que estão no mundo, mas estamos aqui para fazer a diferença. Cantamos várias músicas, somos sal e somos luz, e estamos aqui para isso. Mas aqui, irmãos, o que estava acontecendo aqui, só para nós contextualizarmos aqui, Jesus ele estava indo para Jerusalém, então ele sabia que ele já estava caminhando para o final da sua missão aqui na terra, para o ápice da sua missão, para aquilo que realmente o Senhor tinha enviado ele.
onde ele iria sofrer nas mãos dos homens, e iria ser morto e iria ressuscitar. Então até ele estava ali nas vizinhanças, multiplicando pão, curando os enfermos, né, anunciando o reino, e ali os discípulos estavam participando de tudo isso daí, estavam lá. E quer queira ou não, eles ainda não entendiam de tudo aquilo que o Senhor estava anunciando. Eles ainda estavam com os olhos nesse mundo. Eles ainda estavam com os olhos nas coisas que eles podiam ver. Eles acreditavam que Jesus estava caminhando para Jerusalém, para lá quebrar o jugo de Roma e libertar os judeus. Era isso que estava ainda passando na mente deles. Se você voltar ali no começo do capítulo 16, ali, os fariseus e saduceus, eles estavam pedindo um sinal. Olha, Jesus, você é Jesus mesmo? Faça um sinal. Nossa, eles não estavam vendo cegos verem, surdos ouvirem, endemoniados serem libertos, multiplicação do pão, eles não estavam vendo, e ainda chegam para Jesus e falam: Jesus, se o Senhor é Filho de Deus, nos dê um sinal. E aí, a resposta de Jesus fala assim: essa geração perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Ali, ele já estava falando da própria morte, fazendo uma alusão a Jonas, que passou 3 dias como morto, dentro ali da barriga do grande peixe, e depois foi e cumpriu aquilo que Deus tinha colocado para ele. E ali os discípulos estavam acompanhando tudo isso daí. Então, se você acompanhar ali a narrativa do capítulo 16, logo após desse embate que ele teve com os fariseus e saduceus, ele continua com os seus discípulos, andando. E aí ele fala: olha, meus discípulos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí, prova maior que os discípulos andando com Jesus, dormindo com Jesus, comendo com Jesus, participando, o que eles arrazoaram entre si? Olha, ele falou isso para a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus, porque a gente não trouxe pão. E aí a gente vai comer o quê? E começaram a discutir isso entre eles. E aí Jesus, sabendo disso, ouvindo, falando: gente, vocês não estão entendendo nada. Vocês esqueceram dos 5 pães que alimentaram 4.000? Vocês esqueceram de quantos cestos vocês recolheram na segunda multiplicação dos pães? Vocês esqueceram? Olha, o que eu estou falando é isso. E aí ele fala do fermento dos fariseus, onde fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ele começa a falar mais claramente. Ele começa a falar mais claramente sobre os mistérios do reino de Deus, das coisas espirituais. E aí, se você seguir o capítulo, ele está falando até aonde ele fala assim: e agora, o que dizem as pessoas aí quem eu sou? E aí os discípulos começam a falar: não, olha, uns falam que você é Elias, uns falam que você é um dos grandes profetas. E aí aonde, depois daquela conversa, Pedro fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fica contente, porque ele aparentemente pensa: olha, agora eles começaram a entender. E aí ele fala: olha, então, olha, vocês, é isso mesmo, você guarda, e você não precisa revelar isso para ninguém. Só que, continuando o capítulo, vocês vão perceber que Jesus ele começa a falar mais coisas ainda. Olha, então está dando certo o que eu falei, olha a revelação que Pedro teve, eu vou continuar falando, agora eu vou falar do que vai acontecer. E aí quando ele começa a falar do que realmente vai acontecer, do que precisa acontecer, lá vai aqueles que participaram de tudo isso e voltam à estaca zero. A Bíblia fala que Pedro vai lá
e começa a repreender Jesus. O discípulo começa a repreender o mestre, porque ele começa a falar coisas mais duras, coisas mais assim, mistérios que não são humanos, né? Começa a falar sobre a sua morte, começa a falar como seria necessário que ele fosse entregue. E aí o que acontece? Pedro vai lá e começa a repreender Jesus, e aí Jesus fala: olha, Satanás, para trás de mim, você é pedra de tropeço. E ele não para aí, ele fala assim: olha, você pensa nas coisas dos homens, você pensa nas coisas daqui, você não pensa nas coisas que são de Deus e do reino. E aí logo depois desse episódio, parece que ele fala assim: olha, eu não vou falar mais nada, só vou fazer uma pergunta. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Parece que assim, é uma frase muito bonita de se ouvir, mas se nós tentarmos começar a analisar esse contexto todo em que ela foi falada, parece que foi um desabafo de Jesus, que ele estava lá trabalhando, ele ficou animado, ele começou a falar das coisas de Deus, ele começou a falar as coisas do reino, e ele viu que as coisas começaram a surtir efeito, né? Até o ponto de Pedro declarar aquilo, sobre a sua identidade, sobre aquela revelação que ele teve, e ele: olha, está dando certo, então agora eu vou falar, olha, realmente eu preciso ir lá. E aí a hora que o negócio parece que ia, ele toma esse balde de água fria, e ele fala: ó, gente, é o seguinte, então, vamos parar por aqui. Se alguém quiser ir após mim, esqueça tudo, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga. Agora, o que Jesus nos pede? O que Jesus nos pede? Primeira coisa, se está ligado a uma condição. É ou não é? Não é imperativo. Não é imperativo. Ele não falou assim: segue-me, tome tua cruz e segue-me. Volta lá atrás. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Então, irmãos, primeira coisa que eu quero partilhar com vocês é essa condição. Primeiro, Deus não está forçando ninguém. Em outros textos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então existe essa condição também. Se alguém primeiro ouvir Jesus que está batendo e tomar a decisão de ir lá abrir a porta, aí a bola é com Jesus. Eu entrarei e cearei com ele. Aqui é a mesma coisa. Se alguém quiser vir após mim, sim. Então ele está colocando a bola na nossa vez. A bola, se alguém quiser vir. Porque os discípulos participaram de toda a campanha de Jesus. Viram tudo aquilo, né? Tiveram ali até onde, aquele episódio onde todos estavam ali com Jesus, e Jesus começou a falar coisas duras, e o pessoal começou a ir até onde só sobraram os discípulos. E aí Jesus pergunta também: olha, vocês também querem ir embora? E aí, naquela ocasião, naquela condição, eles falam: onde nós vamos? O Senhor está nos revelando coisas diretamente, nós estamos contigo. E aí eles continuaram. Então, irmãos, a gente vê que isso tem que ser espontâneo. Não é nada forçado.
né? Não é nada forçado. Nós, quando nós cantamos e vemos que o amor do Senhor nos constrange, é quando nós já estamos com Ele, e vemos tudo aquilo que Ele fez pela nossa vida, nos constrange a estar com Ele, porque nós não teríamos como pagar, nós não teríamos como fazer algo para Jesus, olha, Jesus, eu vou fazer isso para retribuir aquilo que o Senhor fez por mim. Não existe isso. Não há o que você possa fazer para retribuir aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Mas isso se você quiser. Quando ele fala, negue-se a si mesmo, ele está falando o quê? Ele está falando para deixarmos os valores que nós temos como nossos para trás. Coisas que nós damos um devido valor no mundo em que nós vivemos, através da palavra dele e do conhecimento que ele nos traz, nós vemos que não há valor nenhum. Tanto é que ele fala ali no final, que valor há se o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou seja, de nada adiantou. Então ele está nos chamando para nós revermos os nossos conceitos, revermos os nossos valores. Isso ele chamava ali a atenção, né? Sempre ali, e aqui cabe o jovem rico, que era uma boa pessoa, que cuidava dos seus pais, que observava a lei, e foi convidado a seguir a Jesus, mas não seguiu, porque o valor que ele tinha para as coisas que ele tinha nessa vida, era maior do que aquilo que estava lhe sendo proposto. Ele colocou numa balança e viu, que olha, eu faço isso, eu faço aquilo, está tudo ok, agora o Senhor está me chamando para coisa a mais. Não, para mim está bom até aqui. E tanto é que a Bíblia diz que ele ficou triste, porque ele, assim, até certo ponto, ele queria, mas o coração dele o dominou naquilo que ele tinha, e isso entristeceu a vida dele. Porque assim, ele poderia pensar, olha, se o Senhor me pedisse uma outra coisa, eu estaria disposto a fazer. Mas ele pediu o meu coração, e aonde está, a Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se o nosso coração não está atrelado às coisas que o Senhor, as coisas do Senhor, mas está atrelado às coisas que o Senhor pode fazer por nós, tem alguma coisa estranha. Por isso que muitas vezes, né, a gente fica pensando, olha, aqueles testemunhos, não, porque o Senhor me deu aquilo, o Senhor me honrou diante dos homens, o Senhor me honrou ali, eu sou perseguido porque eu sou servo do Senhor, mas o Senhor vai me honrar. Amém, o Senhor faz isso, glória a Deus. O problema é, e quando Ele não faz? Ele não deixa de ser Deus, Ele não diminui uma vírgula naquilo que Ele é. E quando Ele não faz? Nós estamos preparados para aguentar isso daí? Nós estamos preparados para aguentar o baque de quando Ele não faz? De quando Ele não livra? De quando Ele não cura? De quando Ele não honra? Isso eu estou falando de coisas que nós vivemos dia após dia. E eu falo, e isso me faz até pensar, mas isso não é importante, porque no céu, sim, no céu, amém, glória a Deus, nós estaremos no céu. Mas se não fosse importante também, a Bíblia diz que no céu existe um pessoal que está lá, e o pessoal clama
de dia e de noite, já está lá. E eles clamam de dia e de noite. Até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer justiça pelo sangue inocente que foi derramado. Orações incessantes ali no céu, de almas clamando ao Senhor. Então, algum valor tem. Olha só, irmãos, como as coisas do Senhor, elas nos levam a pensar, elas nos levam a meditar e saber, porque as coisas do Senhor, elas são conscientes, elas são racionais, né? Elas são racionais. Né? Não vai pensar que é tudo oba-oba e não sei o que tem. Estou aqui no poder do Espírito, eu não sei o que estou fazendo. Não. Quem fica no poder do Espírito e não sabe o que está fazendo, toma cuidado que é um outro espírito aí. Que muitas vezes aposta de pessoas e faz coisas e a pessoa nem sabe o que fez. Nem sabe o que acontece. O Senhor, nas coisas do Senhor, existe ordem, existe decência, Ele sabe. Ele sempre revela as coisas aos seus escolhidos. Né? A gente viu ali no caso de Abraão, quando eles estavam indo lá para Sodoma e Gomorra. Olha, acaso vou eu ocultar de Abraão o que eu estou por fazer? Ele não precisava dar satisfação nenhuma para Abraão. Mas pelo relacionamento que ele tinha, ele foi lá e ele falou. Então, irmãos, ele nos chama, primeiro, se nós queremos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, nessa noite, eu convido também os irmãos a fazer alguma resolução de ano novo. Sondar ali os seus pensamentos, os seus desejos. O que nós queremos para esse ano? O que eu quero para esse ano? O que eu quero para a minha vida? Esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu quero ter uma casa melhor, eu quero fazer isso, aquilo, e você vai indo, você vai pensando, mas o que está ocupando o meu coração? Eu vi vários posts nas redes sociais, né? Onde fala lá, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Várias pessoas postando isso daí. Glória a Deus, que essa resolução seja e permaneça fiel para isso. Porque se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas e se as demais coisas não é aquilo que eu quero, mas e sim aquilo que o Senhor tem para mim? Eu vou continuar buscando o reino do Senhor e a sua justiça? Eu vou continuar fazendo isso daqui? Eu vou ser movido a continuar buscando ao Senhor? É aí que nós temos essa decisão a tomar. É aí que nós temos o que fazer. Então, aí, Ele nos chama a mudarmos os nossos valores, né? E buscarmos no Senhor os valores eternos, aquilo que Ele tem para nós. Tome sua cruz. Tome sua cruz. O Senhor fala em outro texto, né? Que Ele está pedindo, vocês lancem sobre mim o fardo de vocês. Só que Ele não para aí. Não é simplesmente lançar o fardo, aquilo que te aborrece, aquilo que tem incomodado o seu coração. Ele fala assim, você lança sobre mim o seu fardo, e eu vou te dar o meu, que você pode carregar. Aquilo que você não pode fazer, está aqui, dê para mim. Mas está aqui o meu, e o meu eu garanto para você, você pode carregar. Porque nós vamos juntos, eu vou com você. E aí, ele fala aqui, ele nos chama para viver a plenitude do Evangelho, sendo testemunhas vivas aqui.
E aí eu volto no que foi dito ontem na escola bíblica, onde nós teremos oposição, onde nós seremos destaque para o quê? Para o reino de Satanás. Opa, ali. Então, aquela vida de vitória em vitória, não, está tudo dando certo, não acontece nada, e é aqui, não, é isso, opa, cuidado. Davi, ele fala, Senhor, sonda o meu coração, porque eu não sou capaz de eu mesmo sondar o meu coração. Eu posso sim retirar uma coisa ou outra, mas o Senhor que conhece o meu coração, sonda e vê se há em mim alguma coisa que te desagrada e tira. E aí, irmãos, esse processo não é fácil, porque se dá dentro de você algo que desagrada ao Senhor, e você não é capaz de tirar, e você faz essa oração sincera, você vai começar a passar de um processo, e esse processo, ele é dolorido, porque você dá valor àquilo que está dentro de você, àquilo que você quer, àquilo que você deseja. Então, nós vemos aqui que o Senhor, Ele tem algo para nós, sim, Ele tem algo para nós vivemos aqui enquanto nós não estivermos com Ele. Então, essa onda que nós temos de triunfalismo, que vamos arrebentar tudo e nada vai me segurar, porque eu sou filho de Deus, irmãos, isso é muito preocupante. Que o problema não é quando está dando certo as coisas, o problema é quando começa a dar errado. E aí, o que acontece muitas vezes? Decepção, frustração, abandono. E aí não é difícil você ouvir: o Senhor me abandonou, o Senhor não tem me abençoado, o Senhor me deixou sozinho. Eu fiz o voto, eu fiz aquilo, e o Senhor não fez a parte dele. Nossa, mas quem somos nós para repreender o Senhor? Para dizer aquilo que Ele deve ou não fazer, independente daquilo ou não que eu ofereça a Ele? Nós não somos nada. Essa é a nossa condição. Nada. É interessante, irmãos, que nós vemos muitas mensagens focadas em determinados servos do Senhor, né? Mas a hora que o negócio aperta, vamos lá para algumas vidas. Negue-se a si mesmo. Estevão. A Bíblia diz que Estevão foi colocado como um diácono ali. E ele começou a se destacar, a ponto dele morrer apedrejado. E interessante, se os irmãos virem a narrativa ali da sentença ali e da execução de Estevão, os irmãos vão observar um discurso muito forte antes do apedrejamento, onde ele começa a falar lá de trás, de Abraão, e começa a dizer, e começa a falar, e fala, e vai falando do povo no deserto, e vai falando dos profetas, e vai falando, a ponto de irritar de tal maneira aquelas pessoas, que diz que elas pegaram as pedras e começaram a apedrejá-lo. Só que daí a gente vê a inversão de valores na vida de Estevão. Estevão estava prestes a morrer. Estevão estava sendo apedrejado. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o céu se abre para Estevão. E a Bíblia diz que ele estava ali. Não sei se ele estava caído ou ainda estava tentando se desviar das pedras, eu não sei. Mas a Bíblia fala de uma experiência maravilhosa, que ele olha e ele vê o Senhor Altíssimo. E à direita do Senhor estava Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele começou a olhar aquilo e o Senhor se levantou e se colocou ao lado ali de Deus,
olhando para Estevão. Era como se o Senhor, falando assim, olha Deus, aquele ali, ó, é um daqueles. Sabe aquelas conversas que a gente tem? Olha ali o que está acontecendo com ele. E o Senhor se levanta para receber a vida de Estevão. E no ato final da vida de Estevão, ele fala, né? Eis que vejo os céus abertos e ali, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. O ato final da vida de Estevão foi uma oração de misericórdia pela vida dos seus executores. Então, será que ele está clamando lá também? A alma dele está clamando? Eu não sei. E a Bíblia, é interessante que as coisas, elas não estão aleatórias na Bíblia. A Bíblia fala que a roupa dele é recolhida, e levada, e colocada aos pés de um jovem. Quem é esse jovem? Saulo, que depois veio a ser Paulo. Irmãos, olha só o chamado para a vida de Paulo. O chamado para a vida de Paulo, nós vemos ali, né? Eu estava falando de valores. Ele tinha no coração dele que aquele movimento era errado, aí ele queria matar as pessoas que estavam seguindo o caminho, né? Que no começo se falava o caminho. Essa era a intenção do coração dele. Aconteceu ali no caminho do Damasco, os irmãos conhecem, né? E quando o Senhor levantou, esqueci o nome do rapaz, Ananias, né? Quando o Senhor levantou Ananias para orar, olha, você vai lá na rua direita, você vai encontrar tal, o rapaz está cego ali, você vai orar, vai ungir ele e tal. Mas é ele. Esse rapaz vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Quantos aqui, sinceramente, falam, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. E aí o Senhor aparece no seu quarto, você está orando de madrugada. E Ele fala, olha, você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Irmãos, e aí? Nós vemos a vida dele. O homem que escreveu a maioria das cartas ali do Novo Testamento, que falou como nós devemos nos portar. Um homem que sofreu, tem no seu corpo as marcas de Cristo. Ele fala, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor. Um homem que teve a audácia de falar, olha, está difícil ali imitar a Jesus? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está em dúvida o que fazer? Olha para a minha vida, veja o que eu faço, veja como eu procedo. Com certeza você vai agradar a Jesus. Olha isso, irmãos. Hoje seria o quê? Nossa, que presunção. E ele acha que ele sabe tudo certo. Ele. Era postar. Imagina você fazendo um post desse. Depois você vai ler lá os comentários, o que está acontecendo. Irmãos, nós temos que ter a nossa vida, saber que o Senhor tem sempre o melhor para nós, porque Ele nos ama e Ele nos conhece. Mas principalmente quando as coisas não acontecem como nós queremos que aconteça, é aí que nós precisamos nos apegar mais ainda. Naquilo que o Senhor quer me mostrar o quê? Nessa situação. O Senhor quer me mostrar o quê? Aonde que eu devo corrigir o meu caminho? Aonde que eu devo corrigir aquilo que eu devo fazer? O que o Senhor está me mostrando? E assim nós seguimos, de fé em fé, de glória em glória. E eu termino aqui, irmãos, falando que se isso não fosse verdade, ali no livro de Hebreus, o Senhor não ia falar daqueles que passaram ao fio da espada, que foram enforcados, que foram rasgados ao meio, que passaram fome, que passaram frio, que viviam como errantes na terra. Ele é colocado, mas que a terra não era digna deles.
por causa da vida que eles tinham com o Senhor, mas o Senhor não livrou da morte da espada, o Senhor não livrou da morte do leão, o Senhor não livrou da fome, o Senhor não livrou. Por quê? Não sei, pode ir lá depois conversar e tentar entender o porquê disso, mas o Senhor, isso não abalou a vida daquelas pessoas. E a Bíblia fala que a terra não era digna de tais pessoas. Irmãos, nós temos uma jornada a cumprir. Nós temos um ano aí a percorrer. Que façamos isso, dia após dia, revendo nossos valores, buscando no Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. E tendo a nossa vida de fé em fé, de glória em glória, dia após dia. Amém?